Olá amado, aqui é Elisa Rodrigues, seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte com a sua quinta essência, para que todo dia você encontre aqui uma reflexão, e com esse processamento dessa ideia, você se conheça cada vez mais, você mergulhe cada vez mais no seu mundo interno e entenda quem você realmente é. Estamos aqui fazendo esse trabalho da energia da semana, esse trabalho energético profundo. E a energia dessa semana é uma energia muito intensa, muito particular, é uma energia de morte e renascimento. Ela é tão intensa que ela tem um áudio próprio falando sobre ela lá no começo da semana. Vale muito a pena ouvir, apesar de ter sido um áudio bem longo, mas é porque é um arquétipo muito profundo. Então, assim, estou entendendo que a gente está passando por uma semana transformacional, profundamente transformacional. E assim, a gente tem a energia da semana, que é de morte e renascimento, e aí cada dia da semana a gente trabalha uma área da vida. Hoje a gente está trabalhando dinheiro. E é muito louco isso, né? Quem ouviu o áudio, o vídeo da morte e renascimento, viu que eu falei assim, olha, nessa carta aqui, nós temos um ovo cósmico que tem um embrião. Essa carta é de um determinado deck, né? Temos a carta que tem um embrião, tem uma criança aqui para nascer, para renascer. E essa criança vai aparecer em outro lugar aqui nessa semana, então fiquem atentos. Bom, e aí hoje é dia de falar sobre dinheiro, né? Coisa bem material, bem terrena. Estamos num sistema muito interessante essa semana, que é o seguinte, eu escolho um deck, tiro uma carta, e depois eu vou procurar em outros decks a mesma carta. E a ideia aqui das equipes de luz, ao propor esse formato para você, é que você se acostume a ouvir diversas opiniões sobre o mesmo assunto. Busque diversas fontes para o mesmo assunto, para daí você chegar a uma conclusão. Isso faz parte do seu processo de crescimento. Olhar várias áreas, ter outros olhares sobre o mesmo aspecto. E aí, nesse dia de dinheiro, o deck principal que eu escolhi é o Crisales, que é um deck que eu já falei sobre ele aqui, falei sobre ele falei mais sobre ele no áudio de Morte e Renascimento. Ele é um deck que fala sobre... Ele é um deck meio conto de fadas, assim, meio lendas, meio mitos. E aí saiu a carta do Papa, do Hierofante. Só que neste deck, essa carta é a carta da criança divina. Ou seja, se eu fosse levar para um nível adivinhatório, que não é o meu jeito tradicional de ler tarô, porque eu leio tarô de forma terapêutica, nada contra, né? Quem lê adivinhatório, até gosto, até uso de vez em quando, porque a gente às vezes quer umas respostas práticas, não tão filosóficas. Eu poderia dizer, olha, essa é uma semana que a sua parte financeira vai renascer. Tem aqui uma questão de prosperidade e abundância que estava embrionária, que agora vai florescer. Eu posso usar essa analogia e talvez não esteja errada, mas não vai ser essa linha que eu vou seguir, porque eu quero ir um pouco mais profundo, né? É o meu jeito. A criança divina, ela é um arquétipo que está em várias culturas. Então,
A criança divina está lá, Jesus Cristo foi uma criança divina. Todo o processo de nascimento de Jesus, com reis magos, com estrela guia, criança que nasce na manjedoura, tal. Essa criança que nasce para salvar, para mudar a situação, para trazer um novo ponto de partida, uma chave que vira. Essa criança traz uma chave que vira. Isso está em várias culturas. Então a gente tem o arquétipo da criança divina na história de Jesus, a gente tem na história de Moisés também, bota no cesto, joga no rio, tal. A gente tem aqui no Brasil esse arquétipo da criança divina quando a gente vê a lenda da mandioca, quando a gente vê a lenda do Guaraná. Também são crianças que nasceram e trouxeram, né, morreram, mas trouxeram uma coisa muito importante para a tribo. Então, existem energias que precisam nascer para mudar aquela situação antiga. Essa é a grande questão da criança divina. É uma criança que vem e muda tudo. É uma nova energia que vem e muda tudo. Ela não é só uma nova energia, é uma energia que muda. É uma energia que traz um componente novo. A criança divina é uma energia muito potente. Só que, cara, ela aqui nesse deck, ela é o hierofante. Aí vem o grande desse deck, né? Que é assim, o hierofante, tradicionalmente, e aí quando a gente vai para a segunda carta, que é a imagem tradicional que a gente tem, é o Papa. É um velhinho que está lá, o mais alto cargo, o ser mais alto ali que vai orientar todo mundo. Na jornada do tarô, o louco, né, o tolo, passa pelo hierofante para entender um pouco mais das instituições, aprender um pouco mais sobre como é esse processo religioso, essa coisa mais estrutural. É uma carta de estrutura, né? Porque o Papa só existe porque ele está numa estrutura. O Papa é um cargo, né? Não é especificamente falar que ele é só uma pessoa iluminada. Ele é um líder, e para ser um líder ele foi colocado lá. Ou seja, tem uma estrutura por trás do Papa, que é o oposto de uma criança que acabou de nascer. Então, dito tudo isso, vamos lá. Olhando isso de uma maneira do dinheiro. Eu posso olhar o dinheiro como uma coisa muito estrutural. E tá tudo bem, né? Obviamente, o que eu falei, estamos num sistema capitalista, a gente não vai sair disso. Eu tenho que ter dinheiro, minimamente. Eu posso aprender a viver... Eu posso aprender a ser feliz de muitas maneiras sem o dinheiro, mas em muitas coisas eu preciso do dinheiro também. Eu preciso colocar o dinheiro no lugar certo e não deixar toda a minha vida dependente dele. E a gente vai falar longamente sobre isso na Espiral do Dinheiro. Se você gosta desse assunto, vai lá e escuta a Espiral do Dinheiro, que foi uma sequência que a gente fez aqui há umas semanas atrás. Mas, assim, por mais que eu tente minimizar a necessidade de dinheiro, eu ainda preciso de dinheiro. Ele tem um papel na estrutura, na instituição deste mundo. A nossa sociedade tem uma questão estrutural com dinheiro. Mas, poxa, eu posso imaginar tirar o dinheiro daquele lugar duro, o Papa lá na frente. Toda vez que eu penso no Papa, eu lembro de uma cena do filme Irmão Sol, Irmã Lua, que é do Fellini, que São Francisco encontra o Papa. E aí você vê os franciscanos, assim, é uma cena sobre polaridades, assim. Aí você vê os franciscanos naquele êxtase religioso, espiritual deles, assim, mas todo maltrapilhos, assim, entrando no Vaticano com aquele Papa, assim, aquela coisa toda dourada, imensa, impactante, assim, e toda institucionalizada, toda travada, e cheia de mesquinharias e disques e não sei o quê. E aí os franciscanos vivendo, né,
observando os lírios do campo, sabe assim? Então é uma cena muito impactante. Então, assim, eu posso... Quem gosta da história de São Francisco, eu recomendo. Eu gosto da ideia de entender esse processo do dinheiro como assim, eu posso tirar o dinheiro daquele lugar institucionalizado duro que eu tinha colocado no trono ali e trazer o dinheiro para uma questão mais infantil, com essa leveza infantil, com essa energia que realmente transforma, né? Aquela energia doce, porque quando a gente vai ouvir a história de Jesus, a gente vai ver um ser que foi extremamente leve na jornada inteira dele. Ele chutou as instituições, né? A gente sabe o que ele fez lá no templo. E ele sempre trabalhou de uma maneira muito simples. E eu posso levar o dinheiro para esse lugar simples. Quando eu vejo a questão da história, né, da mandioca e do guaraná, eram questões simples. Tem uma leveza nessa história da criança. A criança ela só traz. Então, talvez ver o dinheiro de uma forma mais leve, como algo que só traz uma resposta para você. Deixar ele simplesmente existir. As crianças simplesmente existem. E na existência delas, elas te iluminam. Elas não vão trazer lições, elas não vêm querendo te ensinar, elas não vêm querendo te trazer lições. Mas quem convive com crianças sabe que volta e meia elas te dão uma lição, sem querer, na pura existência delas. Então, deixar o dinheiro só ser e tirar ele desse processo institucional é importante. É importante. Então, deixar o dinheiro ser uma figura importante como hierofante, mas com a leveza de uma criança divina, pode ser um caminho interessante. Um caminho que eu nunca tinha pensado. Eu fiquei bem reflexiva sobre essa história do dinheiro. Não sei se ficou muito filosófico esse áudio. E vai ficar mesmo, né? Porque acho que de toda a sequência da semana, esse vai ser o mais filosófico. Porque é abstrato pensar no dinheiro. Mas em termos práticos, pode ser assim. Ah, quer saber? Eu vou fazer esse negócio aqui que eu tô afim só para me divertir. E se der dinheiro, bem. Se não der, bem também. Vou fazer para me divertir. E deixar o dinheiro entrar pela diversão. Sair daquele processo sacrificial de eu preciso ir lá lutar para ganhar dinheiro. E nananana. Aquela coisa pesada. Olha, se eu não for pro trabalho, ir lá, eu ficar me matando. E nananana, eu não tenho dinheiro. E às vezes o dinheiro está numa ideia nova, num processo novo, algo que está nascendo em você. Um processo algo que de repente morreu de um jeito e renasceu de outro. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu sempre quis ser músico, mas percebi que não dá para viver de música. Né? Que isso também é questionável. Não estou falando que é fácil, mas é questionável. Aí, de repente, você descobre que... Cara, vem uma grana legal, você sendo um luthier, sendo um preparador vocal, ajudando um lugar, vem uma grana extra, você ajudando um grupo ali a se organizar musicalmente, sendo produtor, sei lá, tô dando um exemplo. Assim, para vocês entenderem que às vezes uma ideia morre numa estrutura fechada e ela renasce de um jeito mais leve, mais solto, mais fluido. E nisso ela vem com essa energia de transformação, porque aí não é só o dinheiro que vem quando eu vou ajudar aquele grupo lá a se estruturar. Eu começo a ter novos contatos, começo a ser divertido, eu começo a lembrar porque eu amo música e nanana. E aquilo vai me renovando, e aquilo vai renovando todo o meu mundo interno, toda a minha tribo interna. Me traz um novo alimento, né? É esse o ponto que eu vejo aqui. No tarô, o Papa, ele é o Hierofante, o Papa, ele é uma figura importante, porque ele fala sobre a institucionalização. Então agora vamos aqui para a segunda carta, né? Ele é uma figura importante porque ele fala sobre a institucionalização, mas no tarô, o ser que é realmente espiritualizado é o eremita,
que está um pouco mais para frente na jornada. O Papa é uma carta 5, o eremita é a carta 9. Então, assim, não é porque algo está numa instituição que conseguiu atingir seu máximo. E eu acho que esse é o ponto. A lição do Papa não é sobre espiritualidade, é sobre estrutura. Também é uma carta de proteção, né? Porque, assim, o eremita é uma carta bicho solto, o eremita está ali por conta própria. O Papa não, ele fala assim, temos aqui uma religião, temos aqui uma estrutura. Nossa, agora que eu falei isso, eu lembrei... Olha que interessante, eu lembrei que no Dia da Espiritualidade saiu os 5 de ouros e eu falei um pouco sobre ser conivente com o que é conveniente, né? E é isso, às vezes a estrutura ela é conveniente para a gente e a gente acaba sendo conivente. São energias diferentes, mas talvez aqui tenha um link para algumas pessoas entre o que está entre o jeito como está levando o dinheiro e o jeito como está levando a espiritualidade. Talvez sejam duas áreas que uma ou outra esteja sendo negligenciada ou esteja sendo oprimida mesmo. Eu estou fazendo isso aqui, mas não estou gostando. Eu estou vivendo isso aqui, mas né, pode ser que uma ou outra área esteja te tirando, tipo, a espiritualidade esteja sendo uma fonte de uma brecha por onde está saindo dinheiro por algum motivo, né? Tipo, tô fazendo um curso que eu não estou gostando, ou, putz, me comprometi a fazer uma viagem com o meu grupo, mas eu não queria e eu vou ter esse gasto. Estou dando exemplos bestas, mas pode ser muito mais profundo. Pode ter um link aqui. Vendo assim agora, pode ter um link. Mas é isso, assim. É muito interessante ver que na área do dinheiro saiu uma carta profundamente espiritual e na área da espiritualidade saíram as cartas do dinheiro, saiu o 5 de ouros, que é uma carta sobre escassez. Então, talvez tenha um link. E aí vale a pena você explorar. Olhar com atenção para a sua espiritualidade, talvez ouvir de novo o áudio da espiritualidade e ver se tem algum ponto aqui que você está se perdendo. Por fim, no terceiro deck que eu escolhi, no terceiro tarô que eu escolhi, que é o tarô Zen do Osho, o Hierofante é a carta da não materialidade. Que é o oposto, né, do que eu tinha acabado de falar sobre o Papa. Aquela estrutura, não sei o quê. E aí o Osho fala sobre estar num lugar onde não há nada. Não há nada, não há coisas. Né? Esse é o ponto. Não há coisas materiais. O fato de não ter coisas materiais não quer dizer que não há nada. A não materialidade, ela é um lugar onde existem muitas possibilidades. Né? Inclusive no Vórtice Violeta tá ali no Raio Negro. E a não materialidade é uma carta toda preta no Tarô Zen. Porque assim, o que eles me mostram no Raio Negro, que é um raio para mim que está diretamente ligado com dinheiro, com bem-estar, com materialização. É assim, imagina o universo e imagina todas as possibilidades que o universo pode te dar. As infinitas estrelas que existem no universo. Olha para aquele céu escuro e imagina quantas coisas você nem pode ver, mas que existem. Mas você não pode ver, então elas não são materiais. Entendem? Essa para mim é a grande magia do Raio Negro. E para mim está diretamente ligado a essa não materialidade. Ou seja, infinitas possibilidades. O Wallace Watts, que é um... Eu estava confundindo. O Wallace Watts é um autor do começo do século passado que estava ali naquela linha do novo pensamento, que tem outros autores ali, o Atkinson, a Florence Scovel. Eles foram meio que os pais aí da nova era, né? São o novo pensamento, é uma escola. E ele tem uns livros bem
famosos, assim, tipo a ciência de ficar rico, a ciência do bem-estar. E num desses livros aí, que agora eu não vou lembrar, mas é que fala sobre dinheiro, ele fala que a gente tem um lugar no universo que é só nosso, que é tipo uma salinha, uma sala, onde todos os nossos tesouros estão lá. E que ninguém pode acessar esses tesouros, eles são nossos. Sou eu que vou até esse lugar e acesso esses tesouros. E isso é muito profundo, porque assim, uma das grandes questões do dinheiro é que eu tenho medo que alguém pegue o que é meu. Eu tenho medo de fazer algo errado e perder dinheiro. Só que se eu entender que eu tenho uma fonte infinita de dinheiro, aí eu sei que, gente, pode parecer meio bizarro o que eu tô falando, e para talvez para um pensamento um pouco mais de curto prazo, um pouco mais raso, assim, né, raso no sentido de só que só tá olhando a superfície, pode ser meio absurdo. E tá tudo bem se soar absurdo para vocês. É porque, assim, isso tá muito ligado a uma parte profundamente espiritual mesmo, de um entendimento de que só acontece com a gente o que é pra gente. Não acontece nada que não é pra gente. E se não acontece nada do que não é pra gente, então o dinheiro que é meu. Não tem como ele ser de outra pessoa. Não tem como eu perder dinheiro. Não tem como alguém tomar o que é meu. É meu. E esse pensamento de que não tem como alguém tomar o que é meu, ele desconstrói a maior parte dos conflitos que a gente tem no mundo. Porque a nossa agressividade, a nossa reatividade, uma série até o florescimento que a gente está tendo da outra direita aqui, enfim. Tudo isso nasce de um profundo medo de perder o que é nosso. Só que se eu começo a entender que o que é meu, não tem como ser de mais ninguém. Não tem. Ele não tem a assinatura energética de outra pessoa, ele só tem a minha assinatura energética. Quando eu entendo isso, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo em todos os aspectos. Porque a gente às vezes tem pensamentos muito mesquinhos, atitudes muito mesquinhas, coisas que a gente até se envergonha depois. Porque a gente está com medo. Porque a gente tem medo de perder. Porque a gente foi educada na escassez. Porque a gente tem medo. Muito medo. Só que esse pensamento de que o que é meu e não é de mais ninguém, muda tudo. Muda tudo. Porque não tem como perder. Se você tomar uma atitude que, por algum raio de motivo, o dinheiro foi embora, ele não era mais seu. Ninguém tomou de você. Não tem como tomar o que é seu. Ele só não faz mais parte da sua... Aquela energia encerrou o ciclo dela na sua vida. Morte e nascimento. Então, você está num outro ciclo. Naquele ciclo, aquela quantidade de dinheiro, aquele trabalho, aquela pessoa, o que quer que seja, não está mais nesse ciclo, porque não é mais seu. Essa energia não pertence mais ao seu sistema. Então se eu estou passando por uma fase de sem dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro pro resto da minha vida? Não. A gente está falando de morte e renascimento. Pode entrar uma outra energia de dinheiro. E quando eu falo outra energia de dinheiro, você fala, dinheiro é dinheiro. Sim e não. Dinheiro é dinheiro, mas dinheiro é energia. Então, assim, vamos imaginar trabalho, tá? Se eu estou num processo em que o meu dinheiro vem por uma fonte de trabalho, uma fonte específica, ele vem também com a energia da origem dele. Então, digamos que o dinheiro ele tem uma energia neutra e geralmente a gente acrescenta uma outra energia que é a origem. Então, se é um trabalho, ele tem uma energia. Mas se você ganhou na loteria, ele tem outra energia. Se você ganhou ele numa herança, ele tem outra energia. E às vezes, quando a gente vê um ciclo de dinheiro encerrando, é porque aquela energia não faz parte mais do seu sistema. E tá tudo bem. Eu sei que é assustador ficar sem dinheiro, mas eu queria trazer essa percepção. A morte e o renascimento, a gente falou muito sobre isso no áudio de morte e renascimento, é sobre um processo é um limbo
em que você passa, é um momento escuro, eu entro no labirinto, lido com os meus monstros e saio. Enfim, se esse tópico do dinheiro é um assunto importante para você, eu recomendo que você ouça com muita atenção, não com atenção, com o coração muito aberto, o áudio de Morte e Renascimento, para entender por que é importante entrar nesse lugar da não materialidade, nesse lugar escuro, mas que tem a potência do todo. Ele não tem nada físico, nada material, é não materialidade, nada material. Mas ele tem muita coisa. Ele tem muita potência. E aí, de toda essa potência, vem a criança divina. É aquilo que a gente sempre fala. O útero é um lugar escuro, a terra onde está ali brotando a sementinha é um lugar escuro, mas nem por isso é um lugar assustador. É que também a gente foi educado a ter medo do escuro, a ter medo da potencialidade. A gente foi educado a ter medo do quanto a gente é grande. Tem até uma frase da Marianne Williamson que fala mais ou menos sobre isso. Eu não vou lembrar da frase, mas é mais ou menos sobre isso. Assim, tipo, o meu maior medo não é ser menos, na verdade. O resumo, né? Não é assim a frase. Mas o meu maior medo é ser tudo o que eu posso ser. E isso é muito importante, isso é muito disruptivo, muito intenso. Mas é isso, amados, esse áudio do dinheiro ficou longo também. Espero que, apesar de ter sido algo bem abstrato, né, um conceito, poxa, falar sobre o Papa no dinheiro foi um negócio que me fez aqui ir para lugares muito curiosos, assim, muito interessantes e trazer reflexões, inclusive, que eu nunca tinha tido. Mas eu espero que, de alguma maneira, isso toque vocês, né? E traga alguma luz. Alguma frase que eu falei nesse áudio imenso aqui traga alguma luz. É isso. Fiquem bem e até amanhã.